Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. Quero acolher você que está chegando agora e convocar você que ainda não é inscrito no nosso canal para um minutinho que você está fazendo. Vem aqui embaixo na descrição do vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, seu joinha para que este vídeo, essa quaresma, esse retiro possa alcançar mais e mais almas para Deus. Amém? Convido você a tomar em mãos a Sagrada Escritura no livro dos Números. Livro de Números, capítulo 11, versículos do 1 ao 2. Números, capítulo 11, versículos do 1 ao 2. O tema na minha Bíblia é murmurações do povo. E a palavra de Deus começa assim: O povo pôs-se a murmurar amargamente aos ouvidos do Senhor. O Senhor, ouvindo isso, irou-se, o fogo do Senhor acendeu-se entre eles e devorou a extremidade do acampamento. O povo clamou a Moisés, Moisés orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui nós vemos uma brecha, um pecado tremendo, que é o pecado da murmuração. Aquele povo de Israel que havia visto há muito pouco tempo a ação de Deus, a ação poderosa do Senhor Todo-Poderoso em suas vidas, os libertando do cativeiro da escravidão do Egito e os conduzindo rumo à terra prometida. Mas em determinado momento nós vemos que aquele povo começa a murmurar, começa a reclamar. E talvez você não saiba, mas a murmuração é um cântico de louvor a Satanás. Isso mesmo, diante daquilo que nós acabamos de ver, acabamos de ouvir, acabamos de ler, nós vemos que a murmuração, ela irrita o coração de Deus, ela traz a ira de Deus. Mas por quê? Porque a murmuração é um cântico de ingratidão a Deus. Nós temos a fantasiosa visão de que seguir Jesus, caminhar com Deus, é não acontecer nada, é não ter problema nenhum, e diante disso nós aprendemos a não lidar com os problemas. Por quê? Porque nós achamos que é injusto Deus nos tirar do bem bom para colocar num caminho rumo ao céu e dentro deste caminho passar dificuldades, passar necessidades, passar por provas, passar por problemas. Então a gente não aceita. Fala assim, qual a finalidade de seguir a Deus, de caminhar com Deus, sendo que minha vida é cheia de problemas como as outras pessoas lá fora que não conhecem a Deus, não caminham com Deus. A diferença é, você experimentou realidades sobrenaturais de Deus na sua vida que outras pessoas não viveram. Você teve um encontro pessoal com Deus que outra pessoa não teve. Você teve uma experiência com Deus que as outras pessoas não tiveram. E por isso você tem que pensar e repensar como tem sido a minha postura em relação aos problemas que eu passo. Ai, eu já não acordei bem, eu já estou chateado, eu não estou a fim de rezar porque nossa, está acontecendo um monte de coisa, eu estou com um problema no meu trabalho. Nossa, minha casa está com goteira, eu bati o carro, eu briguei com meu pai, com a minha mãe, estou revoltado, não vou para a igreja. Por que está acontecendo isso comigo, Deus? Né? Poxa, eu leio a Bíblia todo dia, eu como um católico vou à Santa Missa todo dia, comungo a hóstia, a Eucaristia todo santo dia, eu rezo o rosário todo santo dia, mas o que está acontecendo na minha vida? E eu começo a reclamar, começo a murmurar, começo a chatear o coração de Deus, começo a irritar os ouvidos do Senhor, porque da minha boca deveria sair um canto de louvor e ao invés disso, ao invés de adorar a Deus, ao invés de cantar uma canção nova, um cântico de louvor, da minha boca começa a sair um cântico de louvor a Satanás. Isso, porque ele ama quando a gente começa a murmurar. Isso mesmo, tá vendo o que Deus está fazendo com você? Olha aí, que Deus é esse que você segue? Que tá vendo você passar por problemas, que tá vendo você entrar no deserto e não faz nada por você. Sabe que esse Deus te ama, né? Que Deus é esse que você serve? Sai dessa vida, vem pra cá, vem pro lado de cá, né? E começa a vir as mentiras de Satanás no nosso ouvido. E é interessante que Dom Henrique Soares, falecido Dom Henrique Soares da Costa, mostra a sua indignação contra o povo de Israel, que pecou por causa da murmuração. Embora Deus estivesse cuidando, e aqui é um dado interessante, né? Mesmo diante da murmuração, Deus ainda cuidando ali com tanto amor de cada um de nós, cuidando do seu povo, entrando com providência, entrando com proteção,
né, na vida do seu povo, mesmo diante daquela murmuração, daquela chatice, daquele cântico de louvor ao inimigo, Deus ainda continuava cuidando do seu povo. E continua assim durante toda a sua caminhada pelo deserto. E Dom Henrique Soares da Costa, falecido, dizia assim: a murmuração rouba a nossa paz e nos leva a perder muitas das graças que nosso Senhor tem para derramar na nossa vida. E aqui ele fala aquilo que eu acabei de dizer. Já parou para pensar que a murmuração é um louvor a Satanás? Eu vou repetir esse ensinamento de Dom Henrique Soares da Costa, que é muito profundo e nos leva a meditar em como tem sido o meu relacionamento com Deus, como tem sido a minha relação com Deus. Aquilo que tem saído da minha boca tem exaltado a Deus, tem adorado a Deus, tem engrandecido o nome do Senhor, ou tem sido um louvor de adoração ao inimigo da minha salvação, ao inimigo da minha alma, que é o demônio? Dom Henrique Soares, mais uma vez, assim: a murmuração rouba a nossa paz e nos leva a perder muitas das graças que nosso Senhor tem para derramar na nossa vida. Já parou para pensar que uma pessoa que murmura é uma pessoa inquieta? Já parou para pensar e perceber que uma pessoa que ela só murmura é uma pessoa agitada? É uma pessoa que não se concentra, é uma pessoa que não é centrada, uma pessoa que só murmura, nada para ela tá bom. A menor coisa que dá errado já é motivo suficiente para que ela possa reclamar o dia inteiro, murmurar o dia inteiro. E aqui eu quero fazer uma partilha para você, meu irmão, minha irmã. De verdade, ninguém suporta um ser humano que só murmura, porque não existe diálogo com ela, não existe conversa, não existe um acordo entre vocês, porque tudo que você fala, quando cai no coração dela, se converte em murmuração, né? Se converte em murmuração. Se você fala: nossa, hoje eu consegui a graça de um emprego. Ah, filho, mas eu estou rezando tanto tempo, até agora não consegui nem nada, né? Eu estou até desistindo. Ah, não sei porque eu estou insistindo, não sei porque eu estou mandando currículo. Ou seja, começa a se converter em murmuração. Uma notícia boa cai no coração dela e é convertido em murmuração, aquilo começa a sair da sua boca. Por quê? A Sagrada Escritura nos ensina que a boca fala o que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de insatisfação, de infelicidade, de ser uma pessoa não realizada na vida, de não ser feliz comigo mesmo, com Deus, o que vai sair da boca de uma pessoa dessa? Só murmuração, só coisa ruim, só palavra de maldição, só palavra de agouro, palavra de atraso na sua vida, não sai nada que preste. Então você veja que uma pessoa que ela alimenta o seu coração só com o que não é bom, só com aquilo que é ruim, ela só sabe murmurar, ela não consegue conversar, ela não desenvolve um diálogo, e tudo que sai da boca dela é pesado, pesa sobre ela, pesa no ouvido de quem ouve. Ou seja, ninguém suporta uma pessoa que só murmura. Ninguém tem vontade de estar perto de uma pessoa que só murmura. E como nos ensina Dom Henrique Soares da Costa, que a murmuração, ela rouba a nossa paz. Perceba que quando nós começamos só a reclamar, o nosso coração não tem paz, não tem quietude, não tem serenidade. E um coração que não tem paz é um coração agitado, é um coração atribulado, é um coração inquieto, incapaz de perceber, de ouvir a voz de Deus. É capaz de acolher a palavra de Deus. Um coração que não tem paz, grave isso, é um coração incapaz de acolher a palavra de Deus. Um coração que não tem paz é um coração incapaz de perceber a presença de Deus. Um coração que não tem paz é um coração incapaz de ouvir a voz de Deus, porque no seu coração está cheio de insatisfações, de não realizações na sua vida, de decepções, de frustrações, e isso se torna um alimento constante no seu coração, a ponto de quando você abre sua boca, só sai aquilo que do seu coração está cheio. Outro estágio que Dom Henrique Soares nos ensina aqui: a murmuração, ela nos priva, ela perde, né, nos faz perder muitas graças da parte de Deus. Por quê? A murmuração nos cega. A murmuração, ela cria uma barreira, um bloqueio que impede que a graça de Deus seja derramada na sua e na minha vida. Quando nós começamos a só murmurar,
As graças de Deus estão assim, ó, de mão beijadas. Eu não consigo tocá-las, eu não consigo pegá-las, porque a murmuração me cegou espiritualmente. Eu não consigo ver a graça de Deus, eu não consigo enxergar a graça de Deus. E quando a graça de Deus está diante dos meus olhos, eu não acredito. Eu acredito que seja para qualquer pessoa, menos para mim. Porque eu criei o quê? Uma barreira, eu criei um muro, eu criei um bloqueio que impede. E aqui eu falo impedir para que você entenda que não é Deus que é indiferente à nossa situação, indiferente às nossas lutas, aos nossos problemas, não. Somos nós que criamos barreiras e muros que impedem que a graça de Deus seja derramada, alcance o seu e o meu coração. Não é Deus que não derrama as graças, é a nossa murmuração que impede, que se torna uma barreira, que impede com que essas graças me alcancem, me toquem e assim eu seja agraciado pela graça de Deus na minha vida. Ou seja, a murmuração, ela rouba nossa paz, impede que as graças de Deus sejam derramadas na minha vida e mais do que isso, eu começo a parar de prestar um culto de adoração a Deus e eu começo a exaltar e adorar a Satanás quando da minha boca só sai murmuração. A palavra de Deus nos diz que em tudo dai graças a Deus, em tudo dai graças a Deus. Tá difícil? Louve a Deus. Tá desempregado? Louve a Deus. Alguém bateu no seu carro? Louve a Deus. No seu trabalho você está sofrendo perseguições? Louve a Deus, né? Não importa a situação que você esteja passando, não importa o deserto que você está atravessando, nós estamos vivendo esse tempo propício, né, de conversão. Nós estamos nesse deserto, né, onde nós somos chamados a olhar para dentro de nós e nos voltarmos para o Senhor com o coração contrito e humilde. Então, não importa, né, se você foi lançado numa fornalha, não importa se você foi jogado numa cova de leões, não importa se você está passando por um deserto, louve a Deus, agradeça a Deus. Senhor, eu te louvo e te bendigo porque bateram no meu carro. Senhor, eu te louvo e te adoro porque na minha casa está gotejando. Senhor, eu te louvo e te adoro porque estão falando mal de mim, porque estão me perseguindo, porque estão me caluniando, porque estão desejando o meu mal. Senhor, eu te louvo e te bendigo porque Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Senhor da minha história, Tu és o Senhor da minha casa, Tu és o Senhor dos meus sonhos, dos meus projetos. Eu te louvo e te bendigo por todas as coisas que têm e estão acontecendo na minha vida. Por quê? O louvor é a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. Olha que belo isso. Se por um lado a murmuração é um culto de louvor e adoração a Satanás, o louvor a Deus faz com que nós reconheçamos o mais imediatamente possível que Deus é Deus. Cantam pelo que Ele mesmo é, pelo que Ele mesmo é, e dá-lhe glória mais do que pelo que Ele faz, por aquilo que Ele é. Ou seja, quando nós louvamos a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz, né? Então nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é, não só e não deve ser por aquilo que Ele faz, mas porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é Salvador e Libertador. E aqui eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, você tem louvado na sua vida? Você tem murmurado, você tem exaltado e adorado a Satanás? Ou você tem cantado um canto de louvor, de adoração a Deus? E a palavra de Deus nos ensina que no meio do louvor Deus habita, e onde Deus habita a vitória é certa. Você parou para perceber que muitas vezes você não vence tantas batalhas, porque da sua boca, ao invés de sair um cântico de louvor, de adoração a Deus, só sai cântico de murmuração, de lamúria, de reclamação? Então, pare, pense, como eu tenho lidado com as minhas batalhas? Como eu não tenho conseguido vencer as minhas batalhas? O que tem saído da minha boca? O que sai da minha boca engrandece a Deus, exalta a Deus, adora a Deus, ou exalta e engrandece e adora ao demônio? Pense, reflita sobre isso e peça a Deus hoje, nesse dia, a graça de sair da sua boca um canto de louvor e adoração, declarando: Deus é Deus na nossa vida e Jesus Cristo é o Senhor, Salvador e Libertador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família.